Olá, aluno, tudo bem? Estamos dando início à aula de número 2, destinada à resolução de questões, resolução de exercícios de geometria analítica. Nessa aula de número 2, nós vamos abordar os seguintes temas: equações de plano, intersecções, posições relativas e ângulos. Eu sou a professora Keila Boni, sou doutoranda e mestre em ensino de ciências e educação matemática e, como você observou, nas temáticas que nós temos relacionadas a essa aula de número 2, nós vamos mobilizar diversos conhecimentos da geometria analítica na resolução de questões. Inclusive, vamos mobilizar diversos conhecimentos ao mesmo tempo para resolver uma única questão. Na aula de número 1, nós resgatamos os conceitos de sistema de coordenadas cartesianas e também de equações da reta, tanto considerando o plano quanto considerando o espaço. E agora nós vamos nós vamos continuar ainda falando de equações, porém nós vamos falar a respeito do plano. Então nós vamos começar agora determinando equações do plano na resolução de algumas questões. Na primeira questão, nós temos obter a equação do plano, que contém os pontos de coordenadas. O ponto A, 3, 0 e 1, o ponto B, 2, 1 e 1, e o ponto C, 3, 2 e 2. Então, primeiro, vamos entender exatamente o que nós podemos fazer com essas informações para determinar a equação geral do plano. Então, vamos aqui esboçar o nosso plano. Então, nós temos um plano que vamos chamar de plano π. E para que nós possamos determinar a equação geral desse plano, nós precisamos de duas informações. Nós precisamos de um ponto pertencente a esse plano e nós precisamos do vetor normal relacionado a esse ponto. Lembrando, então, esse vetor normal é aquele que estará em perpendicular em relação a esse plano. Mas nós não conhecemos ainda quem é esse vetor normal. Esse ponto que nós estamos aqui tomando partida nesse plano, nós podemos considerar que seja esse nosso ponto A. Mas como que eu determino esse vetor normal em relação a esse ponto A que está contido nesse plano? Bom, eu posso determinar quem que vai ser esse vetor normal se eu considerar os outros dois pontos que foram dados, o ponto B e o ponto C, também pertencentes a esse plano, e a partir desses pontos conhecidos, eu estabelecer aqui dois vetores. Então, teremos um vetor AB e teremos um outro vetor AC. Assim, eu consigo determinar quem que é esse nosso vetor normal a partir do produto vetorial entre o vetor AB e o vetor AC. Então, esse vai ser o nosso primeiro procedimento de cálculo para a determinação da equação geral que vai representar esse plano contendo esses três pontos. Nós vamos à câmera de documentos para seguir com essa resolução. Nós temos ali as seguintes informações. Nós temos o ponto A, que tem coordenadas 3, 0 e 1. Temos o ponto B de coordenadas 2, 1 e 1. E o ponto C, que tem coordenadas 3, 2 e 2. E o que nós queremos aqui é considerar os vetores AB e AC. E a partir desses dois vetores, nós vamos determinar o produto vetorial entre eles, que nos dará a informação a respeito de quem é o vetor normal a esse plano em relação a esse nosso ponto A. Então, como que nós vamos dar início a esse procedimento? Primeiro, o que vai ser esse vetor aqui AB? Quais são as coordenadas, quais são as informações que nós temos em relação a esse vetor AB? Então, nós temos lá que AB corresponde a B menos A, onde nós temos que B tem as coordenadas 2, 1 e 1, menos A, que tem coordenadas 3, 0 e 1. Assim, nós teremos o seguinte: nós vamos fazer aqui 2 menos o 3, então nós temos menos 1, 1 menos o 0,
que é 1, e 1 menos 1, 0. Então, esse é o nosso vetor AB. Agora, nós vamos seguir o mesmo procedimento e determinar quem é o nosso vetor AC. Então, AC será C menos A. Então, nós temos C, que tem coordenadas 3, 2 e 2, menos A, de coordenadas 3, 0 e 1. Seguindo o mesmo procedimento, nós temos 3 menos 3, 0, 2 menos 0, 2 e 2 menos 1, 1. Nós vamos chamar cada uma dessas coordenadas que nós temos aqui, então só fixando aqui que nós temos o vetor AC, nós vamos chamar cada uma dessas coordenadas da seguinte forma. Eu vou chamar esse de R, S e T. E aqui nós vamos chamar de M, de N e de P. Lá no esboço que nós fizemos do nosso plano, nós tínhamos o seguinte. Nós tínhamos um plano que nós chamamos de π, nós fixamos o ponto A, a partir desse ponto A que nós estamos considerando um vetor normal. Nós temos ainda pertencentes a esse plano o ponto B e o ponto C, e aqui nós determinamos esses vetores que nós acabamos de determinar aqui quais são as suas coordenadas. Então, nós temos o vetor AB e temos o vetor AC. Nós determinamos esses vetores porque esse nosso vetor normal aqui, ele vai ser resultado do produto vetorial. Então, nós temos que o produto vetorial entre os vetores AB e AC vai resultar nessa normal que nós precisamos para determinar qual é a equação que vai representar esse nosso plano. Bom, para que nós possamos, então, agora realizar esse produto vetorial, nós temos a seguinte expressão. Nós temos que AB, produto vetorial entre AB e AC, vai ser dado pelo seguinte determinante. Nós teremos x menos x0, y menos y0 e z menos e0. Depois, nós vamos alocar aqui qual é o nosso ponto, qual é o nosso vetor AB. Então, nós temos menos 1, 1 e 0. E, em seguida, o nosso vetor AC. 0, 2 e 1. Nós teremos aqui um determinante que é de ordem 3. Para calcular esse determinante, nós vamos ter que fazer prolongamento ou das linhas ou das colunas. Aqui eu já coloquei direto, mas se você pegar a fórmula, você vai perceber que lá você vai ter, além de x menos x0 e assim por diante, aqui nós teremos o RST, então por isso que aqui chamamos de RST, e teremos MNP, então por isso que aqui nós denominamos dessa forma. Para resolver esse determinante de ordem 3, nós vamos ter que fazer o prolongamento ou das duas primeiras linhas ou das duas primeiras colunas. Só que antes disso ainda tem um detalhe. Quem é x0, y0 e z0? Afinal, x, y e z nós já sabemos que vai representar um ponto qualquer que seja pertencente a esse plano. Então, nós deixamos aqui de uma maneira generalizada. Mas e o x0, y0 e z0? Nós vamos considerar aqui o seguinte, nós estamos determinando o produto vetorial para que possamos determinar esse vetor normal a partir desse ponto A. Então, esse x0, y0 e z0 são as coordenadas desse nosso ponto A aqui. Então, nós vamos fazer a devida substituição. Nós teremos produto vetorial, que vai ser dado por x menos. Então, nós temos lá o ponto A, lembrando que tem coordenadas 3, 0 e 1. Então, x menos 3, y menos 0, z menos 1. E repetindo aqui, nós temos menos 1, 1 e 0, 0, 2 e 1.
e vamos fazer o prolongamento das duas primeiras colunas. Então, nesse prolongamento, nós teremos o x menos 3, menos 1 e 0. Y menos 0, já vou colocar aqui que é y, 1 e 2. E agora nós vamos fazer as multiplicações cruzadas. Então, começando pelas diagonais principais. Nós teremos x menos 3 vezes 1 é x menos 3, novamente vezes 1, fica x menos 3. Em seguida, y menos 0 é y, vezes 0 é 0, vezes 0 é 0. Então, nem preciso colocar nada aqui. Agora, z menos 1 vezes menos 1. Bom, se eu vou multiplicar por menos 1, então eu vou trocar os sinais de todos os termos. Então, z menos 1 vezes menos 1 vai resultar em menos z mais 1. Agora, nós vamos fazer menos z mais 1 multiplicado por 2. Então, nós teremos o quê? 2 vezes menos z menos 2z e 2 vezes 1, 2. Agora, nós vamos para as diagonais secundárias. Nas diagonais secundárias, nós precisamos lembrar que vai ser necessário fazer a troca de sinal. Então, nós teremos aqui 0 vezes 1 é 0, vezes z menos 1 é 0. 2 vezes 0 é 0, vezes x menos 3, 0. 1 vez o menos 1 é menos 1, vezes y menos y. Trago para cá com o sinal trocado, então mais y. A partir daqui, se eu considero que tudo isso aqui tem que ser igual a 0, eu já vou conseguir chegar diretamente em qual que vai ser a nossa equação que vai representar o plano. Então, nós vamos agora somente colocar na ordem de x, y, z e termo independente e, se tiver necessidade, nós vamos somar os termos que são semelhantes. Assim, nós teremos x mais y menos 2z, menos 3 com mais 2, menos 1. Tudo isso igual a 0. Então, essa é a equação que vai representar o plano. Mas nós podemos também nos deparar com algumas situações onde, ao invés de trabalhar diretamente com a equação do plano dessa forma, nós vamos trabalhar com a sua equação na forma paramétrica. É sobre isso que nós vamos abordar na próxima questão. Então, nessa questão de número 2, nós temos o seguinte enunciado. Obtenha uma equação geral do plano que tem equações paramétricas. Então, aqui nós queremos obter uma equação geral, tal como aquela que nós obtivemos na resolução da questão de número 1, só que agora nós não vamos determinar essa equação geral a partir do conhecimento de 3 pontos pertencentes a esse plano. Nós vamos agora considerar a equação desse plano na forma paramétrica e o que nós vamos fazer é converter dessa forma paramétrica para a sua forma geral. Então, nós temos aqui na forma paramétrica que x é dado por menos 1 mais 2 lambda menos 3.000. Temos que y é dado por 1 mais lambda mais 1.000 e z por lambda menos 1.000, onde nós temos que lambda e 1.000 são valores que são pertencentes ao conjunto dos números reais e que representam os parâmetros dessa nossa equação que representa o plano. E como que nós vamos trabalhar agora com essa forma de representação da equação do plano e como nós vamos associar a sua equação geral? Primeiro, nós precisamos identificar o que significa cada um desses termos que estão sendo aqui apresentados nessa equação na forma paramétrica. Então, primeiro, o que vai representar esse x, y e z? O x, o y e z vão representar as coordenadas de um ponto qualquer que seja pertencente a esse plano. Então, nós temos que é um ponto de coordenadas x, y, z. Em seguida, aqui outra informação que nós temos. Nós temos na sequência quais são as coordenadas de um ponto que é pertencente a esse plano. Então, nós temos aqui menos 1, 1, e veja que na próxima equação nós não temos um termo independente. Então, no caso, é 0. Portanto, nós temos um ponto conhecido,
que podemos chamar de ponto A, que tem coordenadas menos 1, 1 e 0. E as demais informações estão associadas a lambda e a μ, que são os parâmetros que vão, então, nos dar as coordenadas dos vetores diretores desse plano. Então, nós temos um primeiro vetor diretor, vamos chamar aqui de vetor U, que vai ter coordenadas 2, 1 e 1. E a outra informação que nós temos são as coordenadas de um outro vetor diretor, vamos chamar aqui de V, cujas coordenadas serão menos 3, 1 e menos 1. E vamos pensar no seguinte, a partir daquela equação geral que vai representar o plano e considerando agora essa equação paramétrica, você consegue perceber o que existe em uma que não existe na outra? Perceba que quando nós trabalhamos com aquela equação na forma geral, nós também consideramos um ponto genérico, nós tínhamos também um ponto P de coordenadas x, y e z, nós consideramos um ponto de coordenadas conhecidas, que seria um ponto A, porém, nós não trabalhamos com esses parâmetros. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Para que possamos determinar a equação geral a partir da equação paramétrica, nós precisamos, a partir dessa segunda equação, eliminar de alguma forma esses parâmetros, para que assim possamos reescrever essa mesma equação, porém em uma outra forma, na sua forma geral. Vamos à câmera de documentos dar início a essa resolução. Nós temos ali a seguinte equação paramétrica, que vai representar o nosso plano. Perceba que nós podemos trabalhar aqui tal como num sistema de equações. E o nosso objetivo, no caso, será eliminar lambda e o μ, que são os nossos parâmetros. É isso que nós temos de diferente, principalmente em relação à nossa equação geral. E como que nós podemos eliminar? Primeiro passo. Perceba que se trabalharmos com essa segunda equação e com essa primeira, se eu trabalhar com o método da adição, nós vamos conseguir eliminar o μ. Então, nós vamos aqui fazer o seguinte. Nosso primeiro passo será trabalhar com essas duas equações, que nós vamos escrever da seguinte forma. Eu vou só inverter a localização deles. Eu vou trabalhar aqui primeiro com lambda mais o μ igual a. Então, nós vamos considerar y e eu vou considerar o simétrico de 1, que será menos 1. Então, eu só inverti. Então, mudei aqui de lugar na igualdade e esse 1 eu considerei como simétrico lá junto ao y. E nós vamos manter essa mesma terceira equação, porém, nós vamos inverter também. Então, eu vou escrever aqui lambda menos μ igual a z. E nós vamos trabalhar com o método da adição. Então, nesse método da adição, nós já vamos perceber que vai acontecer o seguinte. Nós teremos um lambda mais um lambda. Então, 2 lambdas. Mais μ menos μ, 0. Vai ser igual a. Aqui, y e z eu não posso somar. São diferentes. Então, mantenho o y, mantenho o z, mantenho o 1. E eu vou isolar o lambda. Então, teremos que lambda vai corresponder a y mais z menos 1, tudo isso aqui dividido por 2. E vamos, por enquanto, deixar aqui esse resultado para que possamos utilizar em um outro momento. O que nós vamos fazer agora, num segundo passo, será trabalhar com outras duas equações. Ou também, o que nós podemos fazer é considerar o seguinte. Eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações, como eu já tenho lambda, eu substituo em qualquer uma delas e nós vamos determinar o μ. Então, nós vamos seguir com esse procedimento. Eu vou optar aqui por essa segunda equação. Então, nós temos lambda menos μ igual a z. Lambda, nós estamos considerando que corresponde a y mais z menos 1 dividido por 2. Então, nós vamos substituir nessa equação. Então, nós temos lá, no lugar de lambda, y mais z menos 1 dividido por 2. E nós temos ainda, vou passar já para lá o μ, então teremos z mais
o 1000. E agora, o que nós podemos fazer aqui? O nosso objetivo é determinar o 1000. Então, esse z vai ter que passar lá para o outro lado da igualdade. Então, nós vamos considerar aqui y mais e menos 1, tudo isso dividido por 2, menos e igual a 1000. Mas como que eu vou agora operar com esse z aqui, por exemplo, fazer adição algébrica, se esse daqui está sendo dividido por 2? Nós vamos ter que trabalhar com MMC ou com as frações equivalentes, né, que vai ser a mesma coisa. Então, nós vamos considerar aqui o seguinte. Nós já temos o y, que está dividido por 2, z está dividido por 2 e o menos 1 também dividido por 2. Afinal de contas, quando eu faço esse único traço aqui dividido por 2, é isso que eu estou querendo dizer, que esse é o denominador comum entre esses três termos. E eu vou ter que colocar esse mesmo denominador comum para esse termo menos e esse termo aqui, 1000, porém, de maneira equivalente. Então, eu posso escrever aqui o seguinte. Eu vou considerar que aqui eu tenho dividido por 1 e aqui é dividido por 1. Então, para eu transformar esse denominador em 2, eu vou ter que multiplicar por 2. Porém, se eu multiplico por 2 o denominador, eu tenho que multiplicar por 2 também o numerador. Então, nós vamos escrever menos 2e dividido por 2, igual a menos 1000 dividido por 2. Quando nós colocamos todos os termos em denominador comum, ou seja, dos dois lados da igualdade, eu consigo cancelar esses denominadores. E agora nós temos y mais e menos 2e menos e menos 1 igual a 2000. Se eu troco aqui de lugar, nós teremos então que 2000 é igual a y menos e menos 1. E, portanto, nós temos que 1000 corresponde a y menos e menos 1 dividido por 2. Então, agora nós já conhecemos quem é o 1000, conhecemos também quem é lambda. E nós vamos utilizar agora esses resultados substituindo lá naquela primeira equação que nós não utilizamos. Então, veja que para determinar o lambda e o 1000, nós trabalhamos apenas com essa equação de y e com essa equação de z. Agora, nós vamos utilizar esses valores de lambda e de 1000, substituindo nessa nossa primeira equação, que é a equação de x. Então, nós vamos aqui agora para outra folha, onde nós temos que a equação de x é dada por menos 1 mais 2 vezes lambda menos 3.000. E nós vamos fazer as substituições. Nós temos que x vai ser igual a menos 1 mais 2 vezes o lambda. Então, nós temos lá que lambda é y mais e menos 1 dividido por 2. Menos 3 vezes o 1000. Então, 1000, nós temos que é y menos e menos 1 dividido por 2. E aqui nós conseguimos aquilo que era o nosso objetivo principal. Então, o que nós queríamos? Eliminar o lambda, eliminar o 1000. E isso nós conseguimos. Agora, veja que nós temos apenas a nossa equação que está em termos de x, de y e de z. Agora, basta trabalhar algebricamente de maneira a simplificar essa nossa equação. Essa já é a nossa equação geral que representa o plano. Porém, nós precisamos escrevê-la de uma maneira simplificada. Então, nós vamos agora trabalhar da seguinte forma. Já perceba que aqui nós temos um 2 multiplicando e um 2 dividindo. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Eu já posso cancelar. Assim, nós já podemos escrever que x é igual a menos 1 mais y mais e menos 1. Tudo isso aqui menos. Aqui nós temos o seguinte, aqui eu posso multiplicar. Eu posso aplicar a distributiva. Então, nós teremos menos 3 vezes y é menos 3y,
menos 3 vezes menos z mais 3z, e menos 3 vezes menos 1 mais 3. Tudo isso dividido por 2. E agora nós vamos ter que fazer um procedimento bem parecido com o que nós já realizamos. Nós vamos ter que obter frações equivalentes para eliminar esse nosso denominador aqui. Então, nós vamos escrever o seguinte. Nós vamos multiplicar todos os outros termos por 2, tanto no numerador quanto no denominador. E por que nós vamos multiplicar tudo por 2? Porque o denominador comum que nós queremos é 2. E se eu for considerar MMC entre 2 e 1, o maior aqui é o MMC, que é o 2. Portanto, nós vamos escrever 2x dividido por 2, que vai ser igual a menos 1 vezes 2 fica menos 2, dividido por 2, mais 2y dividido por 2, mais 2z dividido por 2, menos 2 dividido por 2. E aqui eu posso, se eu quiser, separar. O que vai ser tudo isso aqui dividido por 2? É o mesmo que menos 3y dividido por 2, mais 3z por 2 e mais 3 por 2. Então, agora eu posso eliminar os denominadores, porque agora são todos comuns. Então, veja que já simplificamos bastante. Então, o que nós vamos fazer agora? Adição algébrica. Então, nós temos 2x igual. Aqui nós já podemos considerar menos 2 e menos 2, que vai dar menos 4, e também temos menos 4 com mais 3. Então, menos 4 com mais 3, menos 1. 2y menos 3y, menos y. 2z com mais 3z, mais 5z. Portanto, nós temos 2x, considero aqui o mais y, menos 5z, mais 1, igual a 0. E essa é a equação que vai representar o plano. Então, aquela mesma equação que foi dada na forma paramétrica, ali na nossa questão, nós temos aqui na sua forma geral. Então, são duas maneiras diferentes de representar o mesmo plano. Eu posso representar de maneira geral, onde eu trabalho somente com x, y e z, que representam um ponto qualquer localizado nesse plano, ou então nós podemos utilizar a forma paramétrica, que é onde, como já diz o próprio nome, nós trabalhamos considerando certos parâmetros, que no caso nós tínhamos ali o lambda e o μ. Na sequência, nós vamos agora tratar de outro assunto que diz respeito a intersecções. E vamos começar com o caso de intersecções envolvendo duas retas. Sejam T e S as retas de equações 2x menos y menos 3 igual a 0 e 3x menos 2y mais 1 igual a 0, respectivamente. A reta R contém o ponto A de coordenadas 5 e 1 e o ponto de intersecção de T e S. E nós queremos saber qual é a equação que vai representar essa reta R. Então, primeiro, se eu quero saber a equação dessa reta R, eu preciso aqui no caso, já que eu conheço um dos pontos, eu preciso pelo menos conhecer mais um ponto, pois nós sabemos que eu consigo determinar uma reta quando eu conheço a localização de dois pontos. A partir de dois pontos, nós determinamos uma reta. Eu tenho aqui no caso o ponto A, e eu estou dizendo que o outro ponto a ser considerado é aquele ponto de intersecção entre as retas T e S. Então, veja que nós já conhecemos as equações dessas outras duas retas e nós queremos determinar esse ponto de intersecção. Então, quer dizer que eu tenho que essas retas T e S são retas concorrentes, existe um ponto em comum entre essas duas retas, e é exatamente esse ponto em comum que eu quero conhecer. Mas como que nós vamos determinar essa intersecção envolvendo essas duas retas? Então, vamos lá à câmera de documentos. Para determinar qual será esse ponto de intersecção, nós vamos ter que considerar que, nas equações da reta de T e de S, nós temos que x e y são os mesmos.
Então, nós vamos considerar aqui o seguinte. Nós temos a reta T, que tem a equação 2x menos y menos 3 igual a 0. E nós temos a reta S de equação 3x menos 2y mais 1 igual a 0. Então, nós vamos ter que determinar qual que é o ponto em comum entre essas duas retas. Se eu estou falando de um ponto em comum, eu estou falando de um valor de x e de um valor de y que vai satisfazer tanto a primeira equação quanto a segunda equação. Então, nós vamos trabalhar aqui com sistema de equações. E eu posso começar a resolver esse sistema fazendo já uma transformação. Perceba que eu consigo eliminar esse y se eu tiver aqui nessa primeira equação um mais 2y. E como que eu vou transformar esse menos y em mais 2y? Bom, se eu fizer a seguinte multiplicação, se eu for multiplicar toda essa primeira equação por menos 2. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos reescrever a primeira equação, multiplicando todos os termos por menos 2. Assim, teremos menos 2 vezes 2, menos 4x, menos 2 vezes menos y, mais 2y, menos 2 vezes menos 3, mais 6. Tudo isso igual a menos 2 vezes 0, que é 0. A segunda equação, nós vamos manter. Então, 3x menos 2y mais 1 igual a 0. E agora, nós vamos trabalhar com o método da adição. Aqui, o que nós vamos evidenciar? Menos 4x com mais 3x, nós teremos menos x. Mais 2y menos 2y, conseguimos aquilo que queríamos, eliminar o y. 6 com mais 1, 7. Tudo isso igual a 0. Portanto, nós temos que x é igual a 7. Se eu conheço já o valor de x, e eu sei que ele é comum para qualquer uma das duas retas, eu substituo esse valor de x em qualquer uma dessas equações e nós determinamos qual vai ser o valor de y. Então, você pode escolher, qualquer uma das duas vai te dar o mesmo resultado. Nós vamos trabalhar aqui com a primeira. Então, nós temos lá a primeira, que é 2x menos y menos 3 igual a 0. E onde eu tenho x, eu vou substituir por 7. Portanto, nós temos 2 vezes 7 menos y menos 3 igual a 0. Perceba que dessa forma nós temos uma única incógnita, que é o y. 2 vezes 7 são 14. Menos y menos 3 igual a 0. 14 menos 3, 11, menos y igual a 0. Portanto, nós temos que y é igual a 11. O que esse resultado nos indica? Nos indica que a reta R e a reta S têm um ponto em comum. Elas se cruzam em algum lugar. E onde que é esse lugar? Esse local é esse ponto de intersecção, que vamos chamar de ponto I, que tem coordenadas 7 e 11. E por que nós precisamos determinar essas coordenadas desse ponto de intersecção? Porque vai ser exatamente esse o resultado que nós vamos utilizar para determinar a reta R. Para determinar a reta R, nós vamos ter que considerar o conhecimento de dois pontos. Então, já foi dado um ponto pertencente a essa reta R, que é o ponto A, 5 e 1. E nós temos ainda que o outro ponto pertencente à reta R é esse ponto aqui de intersecção. Então, nós temos o ponto I, que tem coordenadas 7 e 11. E como que nós conseguimos determinar a equação da reta a partir de dois pontos? Bom, nós podemos trabalhar com a ideia da condição de alinhamento entre três pontos, mas eu só tenho dois. Quem que é o terceiro ponto? É um ponto genérico, é um ponto P de coordenadas x e y. E assim nós trabalhamos com determinante. Portanto, nós temos, primeiro ponto é x, y, segundo ponto é o ponto A, coordenadas 5 e 1, e o outro ponto é o ponto de intersecção de coordenadas 7 e 11.
A terceira coluna nós preenchemos com 1. E temos, portanto, um determinante de ordem 3, que vai ter que resultar em 0. Para resolver, nós vamos fazer prolongamento ou de linhas ou de colunas. Se eu faço aqui o prolongamento das colunas, nós teremos x, 5 e o 7, y, 1 e 11. Tudo isso tem que ser igual a 0. Então, agora, calculando o determinante, nós temos x vezes 1 é x, vezes 1, x. Y vezes 1 é y, vezes 7, 7y. 1 vezes 5 é 5, vezes 11, 55. E agora, na diagonal secundária, 7 vezes 1 é 7, vezes 1 é 7, vem para cá, menos 7. 11 vezes 1, 11, vezes x, 11x. Então, vem para cá, menos 11x. 1 vezes 5 é 5, vezes y, 5y, menos 5y. Tudo isso igual a 0. E agora nós vamos fazer a adição algébrica. X menos 11x menos 10x. 7y menos 5y mais 2y. E 55 menos o 7 mais 48. Tudo isso igual a 0. O que nós podemos fazer aqui ainda? Nós já temos a equação, mas nós podemos simplificá-la. Veja que nós temos que os nossos coeficientes são todos divisíveis por 2. Então, dividindo todos os termos por 2, nós podemos simplificar para menos 5x mais y mais 24 igual a 0. Essa seria a forma geral. Se eu quiser, eu posso ainda aqui multiplicar por menos 1 para não deixar o termo x negativo. Mas deixando negativo também o resultado não está errado. E se eu quisesse saber a forma reduzida dessa equação? Que, afinal de contas, é exatamente o resultado que vai aparecer lá nas alternativas. Eu não tenho lá resultado na sua forma geral, eu tenho resultado na forma, eu tenho o resultado da forma reduzida. Então, na forma reduzida, nós vamos ter que evidenciar esse y aqui. Então, nós vamos isolar. Portanto, teremos que y vai ser igual a simétrico de menos 5x é 5x, simétrico de 24 menos 24. Então, retornando lá no quadro, você pode observar que a nossa resposta será o item A. Y é igual a 5x menos 24. Bom, então, diante dessa resolução dessa questão, eu te convido a refletir a respeito do seguinte questionamento. O que nós precisamos conhecer para determinar a equação da reta R? E como que é possível determinar essa equação? Então, diante da situação que nos foi dada, o que foi necessário conhecer para determinar essa equação da reta? E nós utilizamos o método para essa determinação. Seria possível resolver de uma outra maneira? Pense sobre isso, logo mais nós retornaremos. Então, perceba que nessa situação nós tínhamos um único ponto que era conhecido, que pertencia à reta R. Porém, com um único ponto, eu nada consigo dizer a respeito de uma reta. Para determinar a reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos. E para determinar esse ponto, nós precisamos trabalhar com a intersecção entre outras 2 retas. E para determinar, tendo determinado esse ponto de intersecção, nós utilizamos a ideia de condição de alinhamento por meio do cálculo de determinantes para poder, então, dizer qual que seria a equação que iria representar a reta R. Teria outra maneira? Teria. Você poderia ir diretamente para a representação de uma equação reduzida da reta, que seria y igual a mx mais n, onde você teria que determinar o valor de m e o valor de n, considerando os 2 pontos conhecidos. Então, tal como algumas questões que, inclusive, já resolvemos na aula de número 1. Nós vamos agora para a próxima questão. Na questão 4,
Nós vamos ainda abordar a intersecção de duas retas, porém agora nós temos equações da reta que são dadas na forma vetorial. Verifique se as retas R e S são concorrentes e, se forem, obtenha o ponto de intersecção. Então, nós queremos verificar se essas duas retas que foram dadas, a reta R e a reta S, se elas se cruzam, se elas têm um ponto em comum ou não entre elas. Mas agora nós estamos trabalhando com essas retas dadas na sua forma vetorial. E como que nós vamos trabalhar agora com essas retas na forma vetorial? Bom, nós vamos fazer aqui o seguinte: nós vamos reescrever essas retas de uma outra forma para que fique mais fácil de você visualizar o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós temos a equação da reta R, que é dada por um ponto qualquer, igual ao ponto já conhecido que tem coordenadas 3, menos 1 e 2, e ainda temos um parâmetro e as coordenadas de um vetor diretor, menos 2, 3 e 1. Aqui nós podemos considerar o seguinte: na forma paramétrica, nós temos que R vai ser representado por, nós teremos que X é dado por 3 mais lambda vezes menos 2. Então, 3 menos 2 lambda. O termo Y vai ser dado por menos 1 mais lambda vezes 3. Então, mais 3 lambda. E temos que Z vai ser dado por 2 mais lambda vezes 1. Então, mais lambda. Em relação à reta S, nós temos a seguinte equação vetorial. Nós temos um ponto conhecido, 9, menos 10 e menos 1. E nós temos também um parâmetro, que é o parâmetro lambda 2, então, que era lambda 1. E o vetor diretor dessa reta S, então 4, menos 6 e menos 2. Reescrevendo essa equação na forma paramétrica, nós temos que X vai ser dado por 9 mais lambda 2 vezes 4. Então, mais 4 lambda 2. Y será menos 10 mais lambda 2 vezes menos 6. Então, menos 6 lambda 2. E Z será menos 1 mais lambda 2 vezes menos 2. Então, menos 2 lambda 2. E o que nós vamos fazer agora é uma comparação entre os termos que nós temos em X, os termos que nós temos X, Y, Z na reta R, com os termos X, Y e Z na reta S. E vamos observar se existe ou não uma relação entre eles. Então, nós vamos agora estabelecer aqui o seguinte. Nós temos lá na reta R para X, nós temos 3 menos 2 lambda 1, que vai ser igual a X da reta S, que é 9, mais 4 lambda 2. Aqui nós podemos observar que vai acontecer o seguinte: nós teremos menos 2 lambda 1, menos 4 lambda 2, que será igual a 9 menos 3. Assim, nós podemos escrever menos 6, perdão, nós vamos continuar ali com menos 2 lambda 1, menos 4 lambda 2, já que esses parâmetros podem ser entre si diferentes, igual a 9 menos 3, que será igual a 6. Aqui nós podemos simplificar tudo por 2. Então, dividindo tudo por 2, nós teremos menos lambda 1 menos 2 lambda 2 igual a 3.
Não dá para fazer mais nada, então vamos parar por aqui. Isso considerando o x. Considerando o y, nós teremos o seguinte. Nós teremos menos 1 mais 3 lambda 1, que será igual a 10 menos 6 lambda 2. Portanto, nós temos 3 lambda 1 mais 6 lambda 2 igual a 10 mais 1. Então, nós temos aqui é menos 10, né? Portanto, nós temos 3 lambda 1 mais 6 lambda 2, que vai ser igual a menos 10 com mais 1, menos 9. Aqui nós vamos também dividir, só que agora nós podemos dividir por 3. E ao invés de dividir por 3, nós vamos dividir por menos 3, para você já ir percebendo uma relação com a equação obtida anteriormente. Então, nós teremos 3 dividido por menos 3, menos lambda 1. 6 dividido por menos 3, menos 2, lambda 2, que vai ser igual a menos 9 dividido por menos 3, 3. Então, você já vai perceber aqui que já temos um resultado em comum em relação a x e a y. E nós vamos agora trabalhar com z. Então, lá em z nós temos que 2 mais lambda 1 é igual a menos 1 menos 2 lambda 2. Então, lambda 1 mais 2 lambda 2 é igual a menos 1 menos 2. Então, lambda 1 mais 2 lambda 2 é igual a menos 3. Posso multiplicar tudo isso por menos 1 e assim escrevemos menos lambda 1 menos 2 lambda 2 vai ser igual a 3. Então, também nós temos o mesmo resultado. Se nós temos o mesmo resultado, o que nós vamos perceber aqui? Que no próximo passo, que seria trabalharmos com a resolução de sistemas de equações, nós vamos perceber que ao trabalhar com sistemas de equações para determinar esses valores desses parâmetros lambda 1 e lambda 2, vai nos levar a uma indeterminação. Ou seja, no momento em que tiver que trabalhar com a adição envolvendo qualquer um conjunto dessas duas equações, nós vamos perceber que sempre, ao mesmo tempo, lambda 1 e lambda 2 serão cancelados. Então, nós sempre vamos chegar no resultado que 0 vai ser igual a 0. Isso nos leva a uma indeterminação. Eu posso ter ali infinitas soluções. Dando sequência ainda, retornando lá no quadro, além dessa forma, nós poderíamos ainda interpretar de uma outra maneira. A outra maneira que poderíamos interpretar seria aqui a seguinte. Diretamente, a partir das duas equações de retas que nós temos, nós podemos observar os seus vetores diretores. Na reta R, nós temos o vetor diretor menos 2, 3 e 1. E na reta S, nós temos um outro vetor diretor, 4, menos 6 e menos 2. Perceba que existe aqui uma relação entre eles. Que relação seria essa? Perceba que eu consigo trabalhar com determinado valor em que eu faço a multiplicação e a partir desses valores, por essa multiplicação, eu consigo estabelecer uma relação entre uma reta e outra. Nessa relação, nós vamos perceber pontos em comum. E isso vai nos levar à seguinte conclusão. Isso vai nos levar à conclusão de que essas duas retas, elas são paralelas e, além delas serem paralelas, elas são coincidentes. E como que eu sei que são coincidentes? Pois veja que se, por exemplo, se aqui eu divido, se eu considero aqui esse K como sendo 1 sobre 2, 1 sobre menos 2, nós teríamos 4 dividido por menos 1/2, que seria menos 2. Menos 6 dividido por menos 1/2 seria 3. Menos 2 dividido por menos 1/2 seria 1. E assim nós chegaríamos na mesma
equação. Nós teríamos, então, duas retas que seriam coincidentes, nós teríamos equações em comum. Então, por isso que concluímos que elas são paralelas e, ao mesmo tempo, coincidentes. Então, elas não são concorrentes. Essa é a verificação que nós conseguimos realizar nessa questão. Mas nós trabalhamos somente com a intersecção envolvendo retas? Não, nós podemos trabalhar também com a intersecção envolvendo reta e plano e também envolvendo plano e plano. Vamos para a próxima questão. Na questão de número 5, nós temos a intersecção de reta e plano. Obtenha a intersecção da reta R, que é dada pela equação vetorial 1, 0, 1, mais lambda 2, 1 e 3, com o plano que tem equação dada por x mais y mais z igual a 20. Como que nós podemos agora determinar qual que vai ser o ponto de intersecção entre essa reta e esse plano? Vamos retornar lá na câmera de documentos. Para trabalhar com essa intersecção, nós vamos ter que determinar aquilo que há em comum entre essa equação que foi dada para a reta e essa equação que foi dada para o plano. Como que nós podemos trabalhar nesse caso? Nós vamos assumir um ponto x, que o ponto x, y e z, um ponto x qualquer, pertence tanto à reta R quanto ao plano π. Então, se esse ponto pertence à reta R e pertence também ao plano π, quer dizer que esses valores de x, y e z precisam satisfazer ambas as equações. Então, nós podemos aqui trabalhar da seguinte forma. Nós vamos primeiro considerar a equação da reta R, que é dada por x igual a 1, 0, 1, mais lambda 2, 1, e 3. E nós vamos reescrever essa equação da forma vetorial na forma paramétrica. Então, na forma paramétrica, nós temos que essa equação é dada por x igual a 1 mais lambda vezes 2. Então, mais 2 lambda. Y será igual a 0 mais lambda vezes 1. Então, y é igual a lambda. E 1, z vai ser igual a 1 mais lambda vezes 3. Então, 1 mais 3 lambda. Então, essa é a nossa forma paramétrica. A equação do plano que nos foi dada é a seguinte. Nós temos x mais y mais z igual a 20. E se nós temos intersecção entre essa reta e esse plano, quer dizer que existe um valor de x, de y e de z que será comum para ambas as equações. Então, aqui nós transformamos a equação da reta R na forma paramétrica para ficar mais evidente quem que são os nossos x, y e z. Esses valores nós vamos substituir aqui na equação do plano. Então, nós temos que x é 1 mais 2 lambda. Então, nós vamos reescrever x em termos de 1 mais 2 lambda. Quem é o y? Lambda. E quem é o z? 1 mais 3 lambda. Tudo isso tem que ser igual a 20. Aqui eu coloquei dentro de parênteses só para você se atentar para o caso de ter que fazer jogo de sinal. Se, por exemplo, eu tivesse um menos aqui, aí você teria que fazer um jogo de sinal. Nesse caso, como eu só tenho valores positivos, eu já posso diretamente tirar de dentro do parênteses. Então, 1 mais 2x, 1 mais 2 lambda, mais lambda, mais 1 mais 3 lambda, igual a 20. E nós vamos agora operar com esses termos de maneira a determinar qual é o valor de lambda. Então, nós temos lá 2 lambda com mais 1 são 3, 3 com mais 3, 6 lambdas. 1 com mais 1, 2. Tudo isso igual a 20. Portanto, 6 lambda vai ser igual a 20 menos 2, que é 18. Lambda será 18 dividido por 6. Então, nós temos que lambda é 3. Se eu tenho o valor de lambda e eu já sei qual é a relação de lambda com x, com y e com z, nós vamos, então, substituir esses valores lá nessas equações paramétricas em R.
Portanto, nós vamos obter aqui. Nessa primeira, nós teremos 2 vezes 3, 6. 6 com mais 1, nós temos que x é igual a 7. Aqui nós temos que y é igual a lambda, então y é igual a 3. E, por fim, nós temos que 3 vezes 3 é 9. 9 com mais 1, temos z, que é 10. Então, qual que é o ponto que nós temos em comum entre a reta R e o plano π? O ponto em comum será dado pelas coordenadas 7, 3 e 10. E agora, por fim, nós vamos para uma questão, no final dessas discussões a respeito de intersecções, nós vamos para o caso da intersecção envolvendo 2 planos. Acompanhe no quadro. Determine a intersecção dos planos π1 e π2. Então, π1 nós temos a equação x mais 2y mais 3z menos 1 igual a 0, e π2 é x menos y mais 2z igual a 0. Nós vamos novamente à câmera de documentos. Aqui na câmera de documentos nós vamos já fazer inicialmente uma interpretação do que vem a ser essa intersecção entre 2 planos. Então, aqui nós estamos chamando de π1 e π2, mas interpretamos da mesma forma. Aqui eu tenho 2 planos, estou chamando um plano de alfa, o outro plano de beta. O que seria a intersecção entre esses 2 planos? Seria algo em comum entre esses 2 planos. Só que agora o que tem em comum nessa intersecção, nesse cruzamento entre planos, não é mais um ponto. Então, eu não tenho mais coordenadas de um ponto. O que eu tenho aqui é a determinação de uma reta. Olha só, no cruzamento entre um plano e outro, o que nós temos é uma reta. Então, é isso que nós vamos ter que determinar. Qual que vai ser a equação dessa reta, vamos chamar aqui, por exemplo, de reta R, que vai ser comum tanto para o plano alfa quanto para o plano beta. Então, vamos lá ver como fica essa nossa resolução. Nós temos 2 equações. A equação do plano π1, que é dada por x mais 2y mais 3z menos 1 igual a 0, e de π2, que é dado por x menos y mais 2z igual a 0. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos considerar que existe algo em comum entre esses 2 planos. Então, de certa forma, nós trabalhamos também com sistemas de equações. E nós vamos começar trabalhando da seguinte forma. Nosso primeiro passo aqui será isolar uma dessas nossas incógnitas e substituir na outra equação. Então, nós vamos começar isolando o x nessa nossa segunda equação. Ao isolar o x, nós teremos aqui x menos y mais 2z, que é igual a 0. Portanto, x vai ser igual a y menos 2z. Esse resultado aqui, nós vamos substituir na primeira equação. Então, nessa primeira equação, nós temos x mais 2y mais 3z menos 1 igual a 0. Onde, no lugar de x, eu vou substituir por y menos 2z. Então, nós vamos reescrever como y menos 2z, no lugar desse x aqui, e permanece o mais 2y, o mais 3z, o menos 1, igual a 0. Assim, nós teremos y com mais 2y, 3y, menos 2z com mais 3z, mais z. E permanece o menos 1, tudo isso igual a 0. Bom, e agora? O que nós podemos fazer a partir desses resultados aqui? Bom, o próximo passo que nós podemos adotar aqui vai ser o seguinte. Eu posso, a partir dessa solução aqui, isolar novamente uma das incógnitas. Eu vou escolher aqui isolar o z, que já está mais fácil. Então, para isolar o z, nós teremos que z vai ser igual a
Vou passar para cá 1 positivo e vou passar para cá menos 3y. Então, olha só o que nós temos. Nós já temos uma relação que nos dá quem é x e quem é z. Mas e o y? O que nós vamos fazer com o y aqui nesse caso? Nós vamos considerar o y como sendo o nosso parâmetro. Então, nós vamos considerar que y é o nosso parâmetro que nós vamos chamar de lambda. Então, aqui eu tenho como determinar x, aqui eu tenho como determinar z, mas como eu tenho 3 incógnitas, eu tenho apenas 2 equações, eu não consigo dar sequência. Então, por isso que aqui eu vou dar um nome para y, que eu vou chamar ele de lambda. Sendo assim, nós já podemos escrever a forma paramétrica dessa reta R. Nós teremos aqui o seguinte, nós teremos que x vai ser dado por quem? Por y menos 2z. Mas veja que o y eu estou chamando de parâmetro, eu estou chamando de parâmetro lambda. Então, nós vamos escrever o seguinte, nós vamos escrever que x vai ser dado por menos 2z menos, temos lá então menos o 2z e temos o mais lambda. O y nós temos que é lambda e nós temos que z é dado por 1 menos 3y, que substituímos por lambda. Só que tem um detalhe, veja que dessa forma aqui nós não temos exatamente ainda uma equação paramétrica. Por quê? Porque olha só, o x não está apenas em termos de lambda, está em termos ainda de z. Então, nós ainda precisamos fazer mais algumas manipulações algébricas aqui. Que manipulação que nós podemos fazer? Nós podemos fazer aqui o seguinte. Nós vamos ali considerar esse resultado que obtivemos aqui, que é x igual a y menos 2z, e vamos considerar esse resultado aqui, z igual a 1 menos 3y. Então, onde eu tenho z aqui, eu vou substituir. Aí, nós teremos que x é igual a y menos 2 vezes o z, que é 1 menos 3y. Portanto, x é igual a y menos 2 vezes 1 é menos 2, menos 2 vezes menos 3y é mais 6y. Portanto, x vai ser igual a, aqui teremos menos 2, y com mais 6y, mais 7y. Aí sim, veja que o y, eu transformo em um parâmetro. Então, nós podemos voltar aqui e podemos reescrever conforme esse resultado que nós obtivemos. Então, nós temos lá, resultado foi menos 2 mais 7y. Então, nós reescrevemos aqui que x vai ser dado por menos 2 mais 7 lambda. Aí, sim, nós obtivemos a equação paramétrica. Então, nós substituímos essa relação aqui por essa outra. E veja que x, y e z todos estão em função de um mesmo parâmetro, que é o parâmetro lambda. Então, a partir daqui, o que nós podemos concluir? Nós temos que a nossa reta é dada por essa equação aqui paramétrica. A partir dessa equação paramétrica, eu consigo, inclusive, determinar um dos pontos. Então, qual é o ponto A, que é conhecido a partir dessa equação paramétrica. Então, nós temos que esse ponto A vai ter coordenadas menos 2. Aqui, no caso, é 0 e 1. Além disso, eu sei que nós temos uma reta que ela será paralela a um vetor diretor. Esse vetor diretor vai ser dado por esses coeficientes aqui de lambda. Então, nós temos o vetor diretor, que é dado por 7, 1 e menos 3. Então, são essas as informações que nós podemos obter aqui. Então, nós já conhecemos qual é a equação que vai representar. E se eu tenho essas informações, eu consigo escrever também na forma geral. Nós temos que R vai ser dado por x igual o ponto A, que é menos 2, 0 e 1, mais o parâmetro lambda vezes o vetor diretor, que é 7, 1 e menos 3.
Então, podemos escrever tanto a resposta na sua forma paramétrica quanto na sua forma geral. Tendo finalizado essa parte de intersecções, nós vamos falar agora de posições relativas. Veja lá no quadro. Então, dentre as posições relativas, nós temos aqui a primeira questão, que diz respeito à posição relativa entre retas. Dada a reta R, de equação 4x mais 2y mais 5 igual a 0, e o ponto de coordenadas 2 e menos 1, nós vamos primeiro determinar o coeficiente angular de R e depois a equação da reta S, que é perpendicular a R e que passa por esse ponto P. Para determinar o coeficiente angular de R, aqui está bem tranquilo. Basta reescrever essa equação geral na sua equação reduzida. Então, nós teremos 2y, que vai ser igual a menos 4x menos 5. Portanto, y será menos 4x dividido por 2, menos 5 dividido por 2. Então, y será menos 2x menos 5 meios. Portanto, qual é o coeficiente angular da reta R? Nós temos que m é menos 2. Agora eu quero saber a equação da reta S, que vai ser perpendicular a essa reta R e que passa pelo ponto P. Então, aqui nós vamos ter que agora adotar o seguinte. Nós temos algumas condições para quando nós temos retas que são entre si paralelas ou entre si são perpendiculares. Aqui, no caso, nós estamos interessados na perpendicular, que é quando entre uma reta e outra, nós temos um ponto coincidente, onde, nesse ponto, há a formação de um ângulo de 90 graus. E a condição algébrica que nos leva à determinação dessa perpendicularidade entre retas diz respeito ao coeficiente angular de uma das retas multiplicado pelo coeficiente angular da outra, tem que resultar em menos 1. Sendo assim, no caso que nos foi dado, nós vamos obter o seguinte. Nós já determinamos qual é o coeficiente angular da reta R, então nós temos que m de R é igual a menos 2. E nós vamos agora determinar o m de S. Então, nós temos que, se são perpendiculares, mr vezes ms tem que ser igual a menos 1. Então, nós já temos aqui menos 2 vezes ms igual a menos 1. E, portanto, nós temos menos 1 dividido por menos 2, ms é igual a meio positivo. E se eu for considerar o conhecimento de um ponto que passa por S, que é o ponto de coordenadas 2 e menos 1, se eu conheço um ponto e eu conheço seu coeficiente angular, eu tenho condições de determinar qual é a equação dessa reta S. Eu vou considerar aqui que a reta ela tem que ter forma reduzida y igual a mx mais n. Então, para a reta S, nós temos que ela passa pelo ponto de coordenadas 2 e menos 1. Então, 2 para x menos 1 para y. Substituindo, nós teremos menos 1 igual a ms é 1 meio, então temos 1 meio, vezes o x, que é 2, mais n. Simplificando 2 e 2, nos resta aqui menos 1 é igual a 1 mais n. Portanto, teremos menos 1, que vai ser igual a n. E, portanto, n é igual a menos 2. Sendo assim, nós temos que a reta S vai ser dada por y igual ao coeficiente angular, que é 1 meio de x, mais o nosso n, que ali no caso é menos 2. Portanto, nós temos que S é y igual a 1 meio x menos 2. Então, essa é a equação que nos dá a reta S. E quando falamos de posição relativa, nós também podemos considerar esses casos de posição relativa não só envolvendo reta e reta. Veja comigo no quadro. Nós vamos falar agora de posição relativa envolvendo a reta e o plano. Estude a posição relativa entre a reta, que foi dada aqui a sua equação na forma paramétrica, e o plano, que nós temos a sua equação geral. Como que nós podemos dizer algo a respeito de posição relativa entre reta e plano? Nós vamos aqui à câmera de documentos
e observar quais são as condições que nós precisamos observar. Então, quando nós vamos estudar a posição relativa entre reta e plano, nós vamos ter que observar o seguinte: nós teremos AM mais BN mais CP, se for diferente de zero, vai indicar que serão a reta e o plano transversais. Se tivermos AM mais BN mais CP igual a zero, então serão transversais. É isso que nós vamos ter que observar nessa nossa questão. Mas, afinal de contas, o que vem a ser esse A, B, C e esse M, N, CP? Vamos voltar lá no quadro. Aqui nós vamos identificar o seguinte: para a reta R, nós temos aqui o vetor diretor, vamos chamar de vetor diretor aqui R, que tem coordenadas que são dadas pelos coeficientes de lambda. Então, nós temos 1, menos 1 e 1. São essas coordenadas que nós vamos chamar de M, de N e de P. E aqui na equação do plano, nós vamos considerar as coordenadas de x, de y, de z, que serão as seguintes. Nós vamos chamar de A a coordenada de x, que é 1, é o coeficiente de x, que é 1. De B, nós vamos chamar o coeficiente de y, que também é 1. De C, nós vamos chamar o coeficiente de z, que é menos 1. E podemos ainda chamar de D o coeficiente ali, que no caso é o termo independente, que é 2. Agora sim, nós vamos trabalhar com aquela relação. Então, que relação que era? Nós vamos fazer A vezes M, mais B vezes N, mais C vezes P. Então, nós teremos AM mais BN mais CP. Nós vamos analisar se vai ser ou não igual a zero. Então, nós temos lá, substituindo 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 1 e mais o menos 1 vezes 1. E vamos ver se vai ser igual a zero ou não. Aqui nós teremos 1 vezes 1, que é 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. 1 e menos 1 podemos simplificar e obtivemos menos 1, que é um resultado diferente de zero. Retornando lá na câmera de documentos, nós vamos observar aqui que quando nós fazemos essa relação e temos um resultado diferente de zero, nós temos que a reta e o plano são entre si transversais. Então, como resposta, retornando no quadro, nós temos que R é transversal a π. Que outro caso nós podemos analisar ainda em relação a essas posições? Também podemos analisar a posição relativa envolvendo dois planos. Veja no próximo slide. Então, na questão de número 8. Na questão de número 9. Então, na questão 9, nós temos posição relativa de planos. Estude a posição relativa entre os planos π1 e π2. Aqui é bem simples a maneira que nós vamos fazer essa análise. Nós vamos analisar qual é a correspondência entre os coeficientes. Então, nós teremos aqui o coeficiente de x, que é 2, que estará para o coeficiente 4. Temos o coeficiente aqui em y, que é menos 1, que nós vamos analisar em relação ao coeficiente em y na outra equação, que é menos 2. E temos ainda o coeficiente de z, que é 1, que estará para o outro coeficiente de z, que é 2. O que nós vamos perceber aqui? Será que existe alguma ideia de proporcionalidade aqui por trás desses coeficientes? Bom, veja que eu consigo simplificar essa primeira fração aqui, essa primeira razão por 2, e a segunda razão nós conseguimos dividir por menos 1. Quando fazemos essa divisão, nós vamos obter 1 meio igual a 1 meio igual a 1 meio. E a partir disso, o que nós poderemos concluir? Nós temos que são proporcionais.
Se são proporcionais, retornando na câmera de documentos, nós vamos observar aqui que nós teremos. Quando π1 e π2 são paralelos, nós temos que os seus coeficientes são proporcionais. Então, nós já concluímos isso a partir dessa questão. Só que ainda nós teremos aqui alguns detalhes. Nós temos que, além de analisar esses coeficientes de x e de y, nós temos que analisar também aquele termo independente que estão lá nas duas equações. Em relação a esse termo independente, nós podemos observar se, além de paralelos, se os planos são coincidentes, se eles correspondem vão corresponder ao mesmo plano, ou ainda se nós temos que eles são paralelos e são distintos. Então, retornando lá no quadro, o que nós vamos concluir nesse caso? Nós já sabemos que esses dois planos serão paralelos porque, de fato, eles são proporcionais. Agora, observando o termo independente na primeira equação, que é menos 1, e o termo independente na segunda equação, que é menos 9, aqui nós já não temos a mesma ideia de proporcionalidade. Então, eu tenho que D1 é diferente de D2. E isso nos leva a concluir que esses dois planos, eles são paralelos, porém, eles são paralelos distintos. E, por fim, a última temática, então, que nós teremos agora diz respeito a ângulos. E nós vamos começar estudando ângulos nessa questão de número 10, relacionando medida angular entre retas. Seja θ, o ângulo entre as retas R e S, nós vamos calcular o seno do ângulo, no caso em que nós temos a reta x igual a 3 menos 2 e 0, mais lambda 1 menos 1 raiz de 2, e nós temos uma reta S, que também temos aqui a sua equação na sua forma vetorial. Como que nós vamos determinar a medida angular entre retas? Para calcular essa medida angular, nós vamos utilizar a seguinte equação. Cosseno de θ vai ser igual a produto escalar entre os vetores R e S, e também vamos trabalhar aqui com o módulo do vetor R e S. E você se lembra como que é possível, por exemplo, determinar o módulo de um vetor? Ou como que nós realizamos esse produto escalar? Pense um pouco a respeito disso, tente retomar como que nós fazemos esses cálculos para que nós possamos aplicar na resolução dessa questão. Daqui a pouco eu volto com a resposta. Nós vamos retomar, então, como realizar esse cálculo, envolvendo esse produto escalar, envolvendo também o módulo de um vetor, a partir da resolução dessa nossa questão. Retomando no quadro, nós vamos utilizar essa fórmula, cosseno θ, que vai ser igual ao produto escalar entre R e S, e nós vamos trabalhar também com a ideia de módulo. E como vai ficar essa resolução? Vamos verificar na câmera de documentos. Bom, lá na questão, nós temos as seguintes equações. Então, nós temos a equação de R, que é dada por x, 3 menos 2, 0, mais lambda 1, 1 menos 1, raiz de 2. E temos S, que é dado por x, e temos lá menos 2, 3 menos 5, mais lambda 2, 1, raiz de 2. Primeiro, o que de fato nós vamos substituir lá naquela fórmula que foi dada? Os vetores diretores. E quem são os vetores diretores? Aqui nessa forma vetorial está bem claro de observar. Nós temos esse primeiro vetor diretor e esse outro vetor diretor. Então, são esses que nós vamos substituir lá na fórmula. E qual é a fórmula mesmo? Nós temos o cosseno de θ, que vai ser dado por R escalar S
dividido por módulo do vetor R e o produto com módulo do vetor S. Então, nós temos lá cosseno de θ, que vai ser dado por... Então, quem é o vetor R? 1 menos 1, raiz de 2. Escalar com o vetor S. 1, raiz de 2. Tudo isso em módulo. E aqui o módulo do vetor R e do vetor S. O que é o módulo do vetor R? Vai ser a raiz quadrada e nós vamos fazer a soma do quadrado de cada uma dessas coordenadas. Então, teremos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. E o produto com o módulo do outro vetor. Então, temos lá 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Então, resolvendo, cosseno θ vai ser dado por... Como que nós determinamos esse produto aqui escalar? Nós vamos fazer 1 vezes 1 mais menos 1 vezes 1 mais raiz de 2 vezes raiz de 2. Tudo isso aqui dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, mais menos 1 ao quadrado é 1, mais raiz de 2 ao quadrado, 2. Vezes 1 ao quadrado, que é 1, novamente 1, e aqui novamente o 2. Portanto, nós temos que cosseno θ vai ser dado por 1 vezes 1, que é 1, menos 1 vezes 1 é menos 1, mais raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Tudo isso em módulo. Dividido por 1 mais 1 é 2, com mais 2, 4. E aqui também raiz de 4. Portanto, nós temos que cosseno θ vai ser igual a 1 menos 1 é 0. Aqui nos restou o 2. Então, nós já podemos até tirar do módulo, já é positivo. E aqui no denominador nós temos raiz de 4 vezes a raiz de 4 é raiz de 16. Raiz de 16 resulta em 4. Portanto, se eu simplifico por 2, nós teremos que o cosseno de θ vai ser igual a 1/2. E aí nós podemos ir lá consultar a tabela dos ângulos notáveis. Onde que eu tenho aqui, para qual ângulo que eu tenho cosseno como resultado 1/2? Para o cosseno de 60. Então, nós temos que θ corresponde a 60 graus. E no caso lá, se quisesse saber, por exemplo, o seno, se eu quisesse, então, determinar aqui, sendo θ 60, se eu quero saber o seno, nós temos que o seno de 60 corresponde a raiz de 3 dividido por 2. Então, essa é a resposta que temos para essa questão de número 10. E nós vamos agora para uma questão parecida, que é a questão de número 11. E apesar de estarmos trabalhando agora não mais com esse ângulo envolvendo esses mesmos elementos, ainda assim o método de resolução será praticamente o mesmo. Verifique comigo lá no quadro. Então, o que nós trabalhamos nessa última questão foi a medida angular entre retas. E agora nós temos a medida angular entre planos. Porém, a maneira que nós vamos resolver vai ser basicamente a mesma. Então, aqui nós temos determine um ângulo entre dois planos. E para esses dois planos, nós temos suas equações. Para o plano 1 está na equação vetorial e o plano 2 está na equação geral. E vamos retomar lá na câmera de documentos. Então, nós temos aqui duas equações. Nós temos uma equação que é a equação vetorial. Então, nós temos lá π1, que é x igual a 2 menos 5, 3, mais lambda 1, 0 e 0. E nós temos π2, que é dado por menos y
mais e menos 3 igual a zero. O que nós vamos ter que fazer aqui? Precisamos determinar primeiro um vetor normal de cada um desses planos aqui. Como que nós vamos determinar? Veja que vai ser diferente, já que nós temos um caso que é a equação vetorial e o outro é uma equação geral. Vamos começar determinando esse vetor normal para π1. Aqui nós vamos ter que trabalhar com determinante. Então, nós vamos considerar x, y, z, e nós vamos considerar os seguintes pontos. Nós temos aqui 1, 0 e 0. Aqui ainda faltou uma informação, né? Faltou aqui o mais 1000, 0, 5 e 0. Senão, não dá nem para a gente continuar resolvendo. Então, nós temos aqui o outro vetor diretor, que é 0, 5 e 0. Vamos prolongar as duas primeiras colunas. E ao fazer aqui a multiplicação, nós vamos obter aqui o seguinte. Nós teremos 0 para x, nós teremos 0 para y e teremos 5z. E, portanto, após você fazer a multiplicação, que nós fizemos já em vários momentos, né? Basta fazer a multiplicação nas diagonais principais, depois nas secundárias, nós vamos chegar nesses resultados e isso vai nos levar a concluir que esse nosso vetor normal em relação ao plano 1 terá coordenadas 0, 0 e 5. Para determinar qual vai ser o vetor normal para o plano 2, aqui já está bem mais simples. Nós vamos apenas observar quais são os coeficientes de x, de y e de z lá na sua equação geral. Então, primeiro, perceba que x nós não temos. Isso quer dizer que o seu coeficiente é 0. Coeficiente de y é menos 1 e o coeficiente de z é 1. Agora, o que nós temos? Nós temos que esse vetor normal e esse vetor normal aqui são exatamente aqueles que nós vamos considerar lá na fórmula. Então, onde nós temos lá cosseno θ, que é igual ao módulo do produto escalar entre o vetor r e o vetor s, aqui nós consideramos o vetor n de π1 vezes n de π2, dividido por módulo do vetor n de π1 vezes o módulo do vetor n de π2. Então, nós vamos fazer as substituições. Nós teremos o cosseno de π, o cosseno de θ, que vai ser dado por módulo entre o produto escalar que nós vamos realizar aqui entre nπ1 e nπ2. Então, já vou até fazer aqui direto. Nós teremos 0 vezes 0, que vai ser 0. Nós temos 0 vezes menos 1, que vai resultar em menos 1. E temos 5 vezes 1, que resulta em mais 5. E vamos dividir por raiz quadrada de 0 ao quadrado é 0, 0 ao quadrado é 0, e 5 ao quadrado, raiz quadrada de 25, vezes raiz quadrada de 0 ao quadrado é 0, menos 1 ao quadrado é 1, e 1 ao quadrado é 1. Então, cosseno de θ vai ser igual a 0 menos 1, menos 1. Perdão, né? Aqui é 0 vezes menos 1, que também é 0. Então, temos lá somente módulo de 5, que é 5. Raiz quadrada de 25, 5, vezes raiz quadrada de 1 mais 1, então, vezes a raiz, aqui raiz de 25, vezes a raiz de 2. Então, aqui nós já simplificamos diretamente. Temos 5 dividido por 5 raiz de 2. Então, 5, posso simplificar com 5. Nos resta aqui, cosseno de θ vai ser igual a 1 raiz de 2. Posso racionalizar esse resultado. Ao racionalizar, nós vamos multiplicar por raiz de 2 dividido por raiz de 2. E assim nós teremos que o cosseno θ vai ser igual a raiz de 2, que vai ser dividido por
2. E se eu for consultar novamente lá na tabela dos ângulos notáveis, nós vamos ter que o cosseno do ângulo de 45 é que corresponde à raiz de 2 sobre 2. Então, aqui nós temos que θ é o ângulo de 45 graus. Bom, então, aqui nós podemos perceber que o resultado aqui, a maneira de resolver, ainda que esteja falando de um plano em relação a outro plano, é exatamente a mesma maneira que nós resolvemos quando trabalhamos envolvendo apenas o ângulo entre retas. Então, aqui resolvemos diversos exercícios, diversas questões, onde mobilizamos diversos conhecimentos de geometria analítica. Ainda outros conhecimentos serão mobilizados na resolução de outras questões relacionadas a outras temáticas nas nossas próximas aulas. Nos encontramos, então, nelas e desejo a você muito sucesso em seus estudos.